Espero que esteja tudo bem com você, os seus, aí a sua casa, que a paz de Jesus esteja habitando no seu coração, na sua vida. Nós vamos hoje pensar, durante alguns minutos, sobre um assunto que sempre está presente em nossas vidas. E não foi diferente com o povo de Deus no passado. O povo de Israel também passou por esses problemas. O texto está em Êxodo 32. Nós vamos pontuar alguns versículos desse capítulo 32, principalmente de 1 a 6, à medida que formos falando. Se tivesse que dar um título a essa reflexão, eu daria a idolatria no deserto. Idolatria nos pecados que mais desagradam a Deus, que mais aborrecem a Deus, porque a pessoa coloca outro ser, outro objeto no lugar de Deus. E Deus não permite isso. Ele não admite isso. Vamos ver então o que aconteceu lá no deserto com o povo de Israel. Primeiro, a impiedade do povo. Porque o povo foi um povo ímpio. Moisés subiu ao monte para conversar com Deus, e Deus daria a Moisés os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Moisés subiu ao monte e foi uma coisa maravilhosa, porque ele passou ali 40 dias e 40 noites conversando com Deus. Nesse interregno, enquanto ele estava lá no monte, o povo sentiu a falta dele, de Moisés, de um líder, e procurou então o seu irmão Arão. E disse: Arão, olha, Moisés, seu irmão, ele sumiu, já não temos mais notícias dele, e vamos então agir. O que o povo pediu então a Arão? Está em Êxodo capítulo 32, verso 1. Faze-nos um Deus, Deus é com letra minúscula, faze-nos um Deus que vá adiante de nós. Deus já provera sobejamente seu poder e misericórdia para com aquela gente. Eles sabiam disto. Eles tinham essa experiência, eles tinham vivenciado isso. Mas, a essa altura, os filhos de Israel deviam já ter depositado absoluta confiança em Deus. Vocês não acham? Eu creio que sim. Mas eles pedem um Deus, queremos um Deus. Eu fico pensando, às vezes nós criticamos muito o povo de Israel, eu fico pensando que, será que nós não somos assim também, não é? Não somos assim também, pensamos que Deus está longe de nós e queremos um Deus, e achamos que Ele não vai mais vir ao nosso encontro. Então eles vão para Arão. Mas eu vejo aqui também uma deslealdade de Arão. O que eles pedem? Faz-nos um bezerro de fundição. Eles estavam acostumados com os deuses do Egito. Eles viveram lá muitos anos. Então eles absorveram muito daquela cultura egípcia. E um dos deuses que eles usavam para representar o Deus deles é um bezerro de nome Apis ou Apis. Então eles pediram que que Arão fizesse um Deus. Arão, ele foi desleal porque ele pede ao povo que traga as mulheres, as filhas, todos trouxessem ouro para ele, Moisés.
Ele foi desleal para com Deus e para com seu irmão Moisés. Eu até admito que se outro qualquer agisse assim, eu até daria uma desculpa, mas o irmão de Moisés, Arão, agir assim, ele não foi sábio, né? Ele acompanhou ao lado do irmão todas as manifestações poderosas para com Deus. Infidelidade é pecado, pecado sério. Ele foi infiel para com Deus. O culto aos ídolos também. 32, verso 6 diz: ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas. Um culto ao ídolo. Deus condena, a Bíblia condena cultuarmos ídolos. E quando eu falo em ídolo, não é apenas um boneco de barro, de prata, de ouro, não. Qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus, que tome sua vida no lugar de Deus, é um ídolo. O dinheiro pode ser um ídolo para muitas pessoas. A esposa, o esposo, os filhos, o trabalho, pode ser um ídolo para qualquer pessoa. Ontem eu saí com a minha esposa e à minha frente ia um carro, uma van, com a seguinte mensagem lá no vidro traseiro: se você não tem tempo para Deus, Deus não terá tempo para você. Nós temos tempo às vezes para tudo, mas esquecemos de dar um tempo que Deus precisa e que Ele merece. Então, tudo aquilo que nós fazemos, que colocamos no lugar de Deus, torna-se um ídolo. Moisés, então, fica indignado com o que ele vê. Moisés, ele desce do monte, vê aquela confusão, aquela balbúrdia, e vendo então o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira. Êxodo 32, 19. A reação de Moisés não poderia ser outra. Depois de passar aquele tempo todo com Deus lá no monte, ele vê aquela orgia, ela vê aquela idolatria. O servo de Deus não pode aceitar o pecado de maneira alguma. Moisés amava aquele povo. Está em Êxodo 32, 30 a 32 e Êxodo 33, 12 a 17. Ele amava aquele povo, mas tinha que obedecer a Deus. Ele não podia pactuar com o pecado. Ele irou-se profundamente por causa do pecado. A reação de Moisés está no 33, verso 3. Eu não subirei no meio de ti. Deus diz isso para Moisés. Eu não vou continuar a viagem no meio de vocês. Ele disse a Moisés: se esse povo continuar assim, Moisés, o Deus de Israel é Deus santo. Ele não habita onde o pecado se faz presente. Sua ira santa contra o pecado é tal que o povo pode ser consumido por ela. Deus cumpriria as promessas feitas aos pais, mas ele mesmo não tinha mais como fazer cumprir essas promessas com o povo. Depois de uma súplica de Moisés, Deus consente ainda em guiar os filhos de Israel. Meus irmãos, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Felizmente para aquele povo e para nós, Deus continua sendo um Deus misericordioso. Ele continua nos amando, querendo o melhor para nós. Mas precisamos entender que a nossa parte nós precisamos fazer. Aquele povo foi infiel para com Deus, mas Deus mesmo assim continuou amando aquele povo. Quantas vezes temos sido infiéis para Deus
mas Deus continua nos amando, continua vindo ao nosso encontro, nos abençoando, nos curando e fazendo tantas coisas boas em nossas vidas. Que aprendamos, meus irmãos, cada dia que amanhecermos, a sermos fiéis ao Senhor. Que jamais sejamos pessoas, crentes, homens, mulheres, idólatras, mas que adoremos única e exclusivamente o único e verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos deuses, o Deus que está acima de tudo e de todos, em nome de Jesus. Amém. Oremos nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, nós, com muita alegria, nós lembramos da história do povo de Israel, como o Senhor, por diversas vezes, não foi só essa vez, por diversas vezes, o Senhor teve misericórdia daquele povo. E a exemplo do nosso Deus, ainda hoje o Senhor continua tendo misericórdia de cada um de nós, de todas as pessoas que te buscam sinceramente, que te buscam com arrependimento em seus corações. Ó Deus querido, dá-nos sempre essa consciência, dá-nos sempre, nosso Deus, esse sentimento em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.